Fala galera, eu sou o Fernando da SV Digital. Prazer, eu sou o João, que também é da SV. E a gente vai estar começando esse canal, né? Pra gente começar a bater um papo sobre nossa história, como a gente começou, como a gente conquistou os nossos primeiros clientes. E é isso aí. A gente vai bater um papo aqui descolado, né, cara? Tipo, a gente não queria formatar um roteiro e deixar algo meio engessado, até porque a gente não é assim. Mas a gente separou alguns tópicos que a gente vai falar, que a gente acha interessante. E o primeiro tópico vai ser como começou tudo isso, né? Muita gente não sabe, mas lá atrás eu trabalhava com isso já, e o Fernando também já trabalhava, mas a gente não se conhecia, então eu já fazia um trabalho ali, eu tinha 2 clientes, eu acho, no máximo. E eu chamei um amigo de infância, falei, cara, preciso conquistar novas coisas, preciso buscar novos áreas e tal. E eu falei, cara, me ajuda a prospectar novos clientes, você topa? E ele topou e a gente veio, botou a cara sem dinheiro nenhum. Lembro que na época, essa sala que a gente tem hoje foi emprestada de um amigo do meu pai. O negócio foi doideira. E sem saber como a gente ia pagar o aluguel no próximo mês, eu assumi esse compromisso e a gente caiu dentro. Só que foi muito doido, porque assim que eu assumi o compromisso com essa sala, todo mundo me deixou na mão, inclusive esse amigo meu. E tenho certeza, cara, que foi Deus que colocou o Fernando na minha vida e que fez a gente conquistar tudo que a gente conquistou hoje. E esse é um dos motivos também da gente estar gravando e compartilhando isso. E, pô, fala um pouquinho aí também de como você começou. Cara, o meu foi muito doido porque eu jamais imaginaria que começaria a trabalhar com essa parte de publicidade. Não era o que eu tinha focado, não era o que eu tinha em mente. Meus planos assim que eu entrei na juventude eram outros. Comecei a trabalhar com obra, eu vim para Angra com 21 anos mais ou menos. Eu morei aqui em Angra uma época, quando eu tinha 13 anos, aí fui morar no Rio, depois voltei para Angra com 21 mais ou menos, 20 para 21. E fui trabalhar numa marmoraria, e da marmoraria montei uma construtora, e depois da construtora deu várias merda na minha vida. E enfim, eu caí de paraquedas na publicidade, fazendo o que eu gostava. Comecei atendendo... Meu primeiro cliente foi o Lighthouse, acho que algum de vocês conhecem, outros não, quem não é da cidade. Aqui em Angra é o maior restaurante de comida japonesa, né, cara? Ele também tem o steak agora. Cresceu muito, e o primeiro cliente foi ali, foi uma brincadeira de um amigo, pô, faz isso aqui pra mim, faz, e eu, faço sim, vamos lá. E a gente começou a trabalhar publicidade ali, na época, eu acho que em 2013, 2014, alguma coisa assim, a gente começou a trabalhar com a mídia social, e poucas empresas em Angra trabalhavam com a mídia social ainda, já de uma forma, daquela maneira, exatamente. E aí, pô, começou a rolar, e aí começou a chamar a atenção de algumas pessoas, o restaurante foi crescendo, e aí eu comecei a atender outro cliente, e aí a vida foi rolando. E muita gente não sabe, mas o lance de escrever na sacolinha que virou moda aqui, verdade. Ele começou. Eu comecei com essa parada e escrevia na sacolinha lá pra galera, mandando pra galera o recadinho ali. Só que explica pra galera que aquilo, quando você fez, era algo muito pensado e pensado para aquele cliente. Sim. Até porque, eu não sei se vocês sabem, mas o Lighthouse ele começou numa garagem, cara, de uma casa, inclusive na casa do Wesley, que é um dos sócios. E, pô, era uma coisa muito pra amigos. O restaurante começou vendendo sushi pra amigos. Então era uma coisa muito pessoal, a gente sabia pra quem a gente estava mandando, a gente sabia, as pessoas estavam pedindo, então a gente conhecia um pouco da vida das pessoas. Então era mais fácil escrever na sacolinha algo que a pessoa fosse gostar e não uma mensagem simplesmente pronta. Esse é um insight, porque hoje a gente tenta entender muito o cliente para poder acertar exatamente a dor dele. E você conseguiu acertar isso na época. Hoje, com o entendimento que a gente acabou adquirindo com o tempo, tem um amigo até que é o Roberto, da 3AW, uma vez ele falou uma coisa para mim que ficou gravada, inclusive é a regra dele, né, que ele chama de Adopt, Apply, né, que é tipo adotar a cultura do cliente. E muitas das vezes a galera vai começar a atender um cliente e não sabe nem qual é a cultura dele, onde ele está inserido, quais são os clientes da dele. E aí você acaba fazendo de qualquer jeito porque está no automático. E eu acho que é interessante as empresas que vão estar atendendo outras empresas, outras agências, outros designers, entender quem é o cliente ideal do teu cliente. Porque senão tu vai falar, tu pode usar a melhor estratégia de marketing. Se você não comunicar com aquele cliente, você vai simplesmente fazer o que você não vai conseguir atingir. E hoje ficou meio banalizado, né? Porque se a gente olhar as empresas aqui, algumas, né?
elas acham que estão escrevendo algo inovador, só que elas estão montando algo padrão que já foi criado lá atrás. Não que é feio copiar, não é isso. Até porque a gente tira muita referência de muitos trabalhos que a gente faz. Mas o negócio é você adaptar pro teu cliente. Porque, por exemplo, hoje o cliente ele já sabe que aquela mensagem não foi escrita para ele. Já ficou nítido, entendeu? Antigamente, quando você botava detalhes do cliente, por exemplo, uma advogada ligou e ele sabia que era advogada porque ele já conhecia, como foi feito para amigos, e ele escrevia um detalhe, pô, para a advogada mais linda de Angra, exemplo. E hoje as mensagens ficaram muito padrões, então não se cria mais conexão. E isso foi um ponto muito forte na época. E outra coisa foi que a gente começou a criar, por exemplo, eu tenho muito essa questão do branding dentro de mim, sendo que, pô, eu fui estudar branding muito depois. Hoje eu posso dizer com afirmação que é brand, mas na época nem sabia o que era isso. Pra mim era uma palavra em inglês e simplesmente... Mas já aplicava todos os conceitos sem saber. Exatamente. Só que como o design está muito forte dentro da gente, eu acredito que cada designer ele já nasce com isso, por mais que ele não, tecnicamente às vezes não trabalhe com isso, mas o design já está dentro da pessoa, no modo de se vestir, no modo de falar, de como se comportar. Eu comecei a aplicar aquilo ali dentro da embalagem, nas marcas e tal, e aquilo foi tomando uma proporção muito maneira. E aí, pô, eu juntei a gráfica, que eu já sabia mexer um pouco, fui juntando tudo que a gente sabia mexer um bolo todo, a arquitetura do projeto, e a gente foi juntando. Esse foi o começo do meu trabalho. Exato. E isso, ele fazia esse trabalho já antes, e eu já fazia um trabalho ali no digital, não tinha essa parte gráfica. Isso aí foi algo que a gente agregou. E eu não sei se pouca gente deve saber dessa história, né, cara? Como a gente se conheceu. Essa parte é a mais engraçada, cara, porque tipo, foi algo que me marcou muito. Eu sempre fui um cara muito sério, assim, muito na minha, e o Fernando já é um cara mais descolado, mais comunicativo. Hoje eu tô tentando mudar isso, inclusive gravar assim, pra mim, é uma conquista, porque eu nunca me vi fazendo isso, mas eu vou compartilhar aqui um pouquinho de como foi esse momento que o Fernando entrou pra agência e como aconteceu isso. Eu até postei isso no meu Instagram, com um título bem bacana, que foi Como um Desconhecido Virou Meu Sócio em 3 dias, cara. E foi exatamente 3 dias. Um belo dia eu trabalhando aqui no escritório, as coisas já não estavam indo tão bem porque eu não estava conseguindo captar novos clientes, enfim. E a galera que estava me apoiando, tipo assim, que estava trabalhando junto comigo, resolveu sair porque iam buscar outras coisas. Justo, né, pra eles, porque eu não estava dando dinheiro. E aí, pô, eu estava meio desanimado e estava, tipo assim, sem saber muita coisa, caí de paraquedas mesmo. E aí, pô, num belo de um dia, cara, tocou o interfone aqui do escritório e eu atendi. Não tava esperando nenhuma visita nem nada. E aí eu fui atender e... Quem é? Pô, Fernando. Falei, pô, tá, que Fernando? Achei até que era o pai do Lucas na época, do meu tio. Falei, cara, que Fernando? Ele, Fernando, pô, vou te matar não, fica tranquilo, abre aí. Aí eu falei, vai me matar, que eu tô devendo nada. Aí peguei e abri a porta, cara. Quando ele chegou e entrou, pô, a gente começou a conversar, começou a trocar ideia. E ali eu percebi que, cara, foi uma conexão surreal. Tipo assim, as ideias que ele tinha, batia com a minha, o jeito de trabalhar batia com o meu. E depois a gente se falou mais ou menos, chegou aqui de tarde, acho, né? Foi mais ou menos. 4 horas, 3 horas. Ele saiu daqui umas 7 horas da noite. E aí a gente começou a se falar no WhatsApp na época. E aí era áudios, tipo assim, de 7 minutos, 8 minutos. Tipo assim. Eu nunca falei, não tento assim nem com a mulher. Não tem nem assunto, às vezes vai falar. Hoje a gente fica pensando, cara, o que a gente falou naquela época, né? Mas. Galera, se tiver escutando um barulho aí, um desgraçado tá fazendo obra aqui, mas daqui a pouco ele vai parar. Mas assim, um pouco antes disso acontecer, a gente trocou uma ideia. Eu montei um grupo no WhatsApp e, cara, isso é muito maneiro, porque eu tava falando com uma amiga esses dias sobre isso. Inclusive falei pra uma outra pessoa também, ele ficou desesperado, como é que uma coisa que a gente pensou lá atrás, há 5 anos atrás, a gente vai fazer hoje 4 anos de agência, 5 anos de agência, e assim, eu tinha uma ideia de um projeto, né, de fazer uma identidade visual pra nossa cidade, e aí eu fiz um grupo com vários designers de Angra que eu conhecia, a maioria dono de agência, né? Dono de agência na época, e cara, existe um ego muito grande aqui, não vou falar o nome de quem tava, mas existe um ego muito grande nos donos das agências aqui de Angra. Não só daqui de Angra, acho que todo mercado tem essa parada, né, cara? Tipo, ninguém tem um espírito de comunidade, Sim, né? E assim, a gente, na época, já lá em 2016, mais ou menos, mas eu creio que foi em 2016, 2016, a gente tava conversando sobre, pô, juntar geral e fazer um trabalho juntos, que eu acho que
demandaria pra cidade, demandaria tempo de todo mundo. Eu acho que não dava pra focar numa única equipe, porque ia sobrecarregar muito e de repente juntar todo mundo seria muito melhor. E aí, cara, pô, começaram a mandar mensagem pra mim, não, mas eu não falo com fulano de tal, mas esse fulano de tal não fala comigo, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, no final do todo mundo ficou só o João no grupo. Várias picuinhas. Aí ficou só o João no grupo, eu fui lá e procurei ele. Falei, irmão... Eu fiquei no grupo porque eu não conhecia ninguém, né? Nem falava no grupo. Aí ficou só ele. Veio, trocou uma ideia. E, cara, de fato a gente se tornou sócio em 3 dias e eu acho que foi muito bom pra gente. A gente cresceu, eu cresci muito, cara. Eu tenho, para as pessoas que me conhecem, eu tenho um lado criativo muito forte, mas administrativamente falando eu era muito desleixado. E ele, quando a gente se conheceu, cara, era um cara extremamente organizado. Então, assim, pra mim era juntar o meu lado criativo com o cara organizado e a gente ia crescer. E foi isso que aconteceu. A gente, em menos de 3 meses, a gente conquistou... Mais de 40 contas. De 4 contas, que eu tinha 2, ele tinha 2, a gente passou pra quase 40 contas. Pegamos de tudo, filho, de restaurante. A gente já fez de tudo, filho. É loucura, faz isso não Pelo recomendo. amor de Deus. Isso é a loucura da loucura. Isso A gente vai chegar nesse ponto aqui que é como conseguir os primeiros clientes. Só que não faça isso. E aí, a gente já pode até... Não sei como é que tá o nosso roteiro aí, mas eu acho que a gente poderia entrar nessa parte de como a gente conquistou nossos clientes. Que foi... Foi assim... A gente parou um dia dentro do escritório e falou, beleza, vamos lá. Se eu não me engano, a gente tinha... Se eu não me engano, vamos lá. A gente tinha o Lighthouse... Não, minto, não tinha o Lighthouse mais. A gente tava com o Marco Lorenzo... Não, tem Marco Lorenzo. Marco Lorenzo tava não. Não? Não. A gente tava com Sweet Bike, Genitim. Nossa, cara. Ó, Sweet Bike era uma bicicleta de uma empreendedora aqui de Angra que ela vendia brigadeiro gourmet. Na época a gente cobrava R$200 dela. E Genitim era a academia do meu tio, que eu cobrava R$200 também. Então a receita da agência era R$400. E aí, mas tinha lápis de cor, que a gente fazia trabalho de lápis de cor, e tinha o Bem Viver, que a gente também fazia trabalho do Bem Viver. Não, mas tinha mais 2 clientes, não? Tinha 2 clientes fixos, pô. A gente tinha uns... Acho que foi o Marco Aurélio, não foi? Vereador? É mesmo, Marco Aurélio vereador. E tinha outro, tinha o Crab Crazy. Crab Crazy, isso aí. Cara... A papelaria e o Bem Viver a gente fazia trabalho freela, de graça. Era trabalho de graça. Cara, e foi isso aí, a história da gente começou assim. Só que, pô, cara, a gente tá falando de juntando tudo, não dava nem R$2.000, pô. Não, pô, não dava nem pra pagar o aluguel Só direito. o aluguel é 1.000, pô. Era 1.000 na época, mais de 1.000, 1.100. Fora que tinha internet, luz. 2 funcionários. Funcionário, mano. A gente tinha funcionário que ganhava 2.000. Então, assim, A gente não ganhava nada. Se você pensar em salário, esquece. E foi sem salário durante um bom tempo, cara. É isso que a gente fala, cara, de pagar o preço, né, cara? Tipo assim, tem muita gente que não quer pagar o preço das coisas pra fazer acontecer. E se tu quer ter um resultado, cara, tu tem que pagar o preço. Aí eu lembro que um dia a gente chegou e falou, cara, a gente precisa mudar isso aqui. Eu lembro que na época eu morava em cima do Brutus, né? Se eu não me engano, a gente não tava atendendo o Brutus e o João, acho que tava atendendo o Bruno da barbearia do Bruno. E aí teve uma questão lá que não podia atender. A gente sempre tentou trabalhar com fidelidade na categoria que o cliente trabalhava. Se era barbearia, a gente só atendia uma barbearia. O cliente por nicho, porque cidade pequena é muito complicado. E aí eu lembro que eu morava em cima do Brutus na época, que é uma barbearia também aqui da cidade. Eu já tinha feito toda a parte de layoutização da barbearia, enfim. E eu lembro que um dia a gente parou de carro na frente da minha casa lá, a gente ficou trocando ideia, tipo, até 2 da manhã. Mano, a gente tem que mudar isso, a gente tem que mudar isso, tem que mudar isso. E numa dessas de tem que mudar isso, veio um estalo. Pô, vamos ir pro lugar onde tem mais gente concentrado de empresários. E, cara, ali foi um dos grandes hacks aí. Se vocês quiserem anotar isso aí pra vocês aplicarem pra vocês, cara, isso é importante. Se você vai abrir uma agência, se você já tem uma agência e não sabe como conquistar... Um negócio em si, né? Um negócio em si. Isso funciona pra qualquer negócio, exatamente. Mas você, dono de agência, você que é freela, que quer conquistar novos trabalhos, você que tem um negócio que quer conquistar novos clientes, cara, acha um lugar onde se reúne o maior número de empresários e pessoas do escalão que você quer. Onde tá? Aqui em Angra, a gente tinha um espaço que a galera tomava Herbalife. Que é até do Tadeu, e fazendo propaganda do Tadeu, em Public Post, Tadeu. Ganhando, em moral. Que é o Tadeu, pô, lá, a galera parava pra tomar o shake. Você já sabe esse shake da Herbalife? Você fica 1 hora lá, mano. 1 hora fazendo na toa. Nada, só fofocando da vida dos outros. Então é um horário de lazer, né? Que o cara Exatamente. tem. Aí a gente parou lá um dia. Aí, na verdade, minto, né? A gente não parou lá. A gente chegou pro cara e falou, cara, olha só. A gente quer te atender de graça. Só que em troca de uma permuta, né, no caso, quem já fez muito, a gente já fez muito. Preciso tomar café da manhã aqui todo dia. Só que, pô, eu vou usar o seu espaço pra fazer negócio. Posso? Pode, tá maluco, não sei o que lá. E aí automaticamente a gente atende. Beleza, trocamos, acertamos, beleza.
Cara, a gente ia pra lá todo dia, mano. Todo dia. A gente teve conversando isso no Uber hoje vindo, né, cara? Porque, tipo assim, também você não pode ir pro local que tá os empresários e chegar lá e falar assim, ó, eu tô vendendo. Você não pode querer vender diretamente. E quando você faz isso é o maior erro. E a gente vem analisando isso hoje. A gente fez isso na época sem saber o que a gente estava fazendo. Mas, por exemplo, como que a gente despertou a atenção dessa galera que a gente estava lá, né? Pô, a gente chegou 2 caras novos no espaço que todo mundo frequenta todo dia. As pessoas já perceberam que são pessoas novas. E aí você chega bem arrumado, bem apresentável e começa a conversar sobre assuntos em comum de empresários. Você desperta o interesse daquelas pessoas que estão ali. E foi assim que a gente começou Pô, tem 2 caras aqui novos que são inteligentes também. Pô, vamos conversar com eles, vamos dar a chance de... E assim, uma outra dica. Meu irmão, não tenta vender teu peixe de primeira. Nunca, deixa o cliente vir, né, cara? 80, aquela regra do HIT, 80-20. Deixa o cliente vir 80, você só vai 20. Mas só que você precisa fazer ele querer ir até esses 80. Então, assim, a gente começou, primeiro, a ficar antenado de tudo que a galera tava falando. Os assuntos que eles gostavam, né? E segundo, focar nas empresárias. Por exemplo, a gente sabia que na época tinha um dono de uma... Tinha uma dona de uma clínica de estética, tinha um cara que era dono de uma... Dentista, advogado. Concessionária. Enfim, tinha vários públicos ali, tinha um cara que era professor de jiu-jitsu e a gente queria atender todo mundo. Ou seja, a gente precisava mostrar nosso trabalho. Mas ali só estavam os mais influentes na cidade, não era qualquer empresário também. Exatamente, e foi mais fácil. Então, assim, a gente focou e foi pra cima deles. Só que assim, se aproximando numa chegada bem... Como amigo, né? Como amigo. Sem demonstrar interesse. Você dá mais do que você recebe. E foi assim que a gente conquistou até a amizade de um cara que se tornou amigo nosso, que é o Nelsinho, né, cara? Sim. A gente sabia que ele era um cara muito conhecido na cidade, não tem por que negar, sabia da influência que ele tinha, e a gente falou, cara, a gente precisa se aproximar dele porque ele pode trazer coisas boas pra gente. E acabou que a gente virou amigo dele, que é uma pessoa muito, muito maneira, muito especial. E a gente propôs, cara, esse negócio de dar, você tem que dar mais do que você pede, é muito importante, porque a gente deu uma marca pra ele, a gente criou a outra marca pessoal dele, a gente apoiou o projeto, a gente fez vídeo, enfim, a gente deu todo o suporte pra ele, acreditando realmente de verdade nos projetos dele, a gente não fez nada de mentira. E são projetos muito bons até, se vocês quiserem acompanhar lá, é um projeto de jiu-jitsu na Ilha Grande, já foram vários atletas famosos pra ajudar o projeto. O projeto é irado. E assim, fora isso, a gente conseguiu conquistar ali a confiança deles ali. E automaticamente isso aí começou a voltar, né, cara? As pessoas falavam, mas o que vocês fazem? Ou então uma pessoa chegava assim, cara, eu preciso de uma... Como o dono do espaço sabia que nós éramos donos de agência e trabalhávamos nessa parte de mídia social, e cara, o assunto estava começando a rolar naquele momento em ascensão, que as pessoas não sabiam como trabalhar na mídia social ainda. E aí alguém vinha e perguntava no meio da conversa, a gente não jogava nosso peixe. Pô, mas cara, eu preciso de uma agência. Cara, eu trabalho com isso. Pô, mentira, você trabalha com isso? Trabalho, pô. E deixa, né? E não fica. Deixa o cliente vir. Ou então, tinha uma outra coisa que era muito engraçada, que tipo assim, eu usava o João e ele me usava como bode expiatório. Por exemplo, cara, eu conheço um cara que faz isso aí. Pô, ele aí, ó. Mesmo, cara, isso é muito bom, porque, por exemplo, às vezes ele tava escutando determinado assunto, como eu sempre fui muito fechado, normalmente eu chegava no espaço e ele ficava no celular. E ele ficava conversando com um monte de gente. Porque eu não tinha muito paciência de ficar conversando com os outros, verdade era. Aí é hoje. Aí ele chega, cara, e aí eu tô ali distraído e tal. Aí isso é até um jeito pra quebrar o gelo ali da conversa, tá, pra não ficar muito sério. E ele conversando ali com um cara, com o empresário, daqui a pouco o cara fala, pô, mas quem faz isso? Ele, pô, conheço um cara bom, aquele cara ali. Só que ele já sabia, ele é meu sócio, já sabendo da situação, e aí eu, pô, eu, cara, trabalho com isso e tal, não sei o quê. Ele, pô, então preciso disso e tal. E aí fluía as coisas pra caramba, né, cara? Porque sempre, tipo assim, era mais fácil do que eu falar que eu fazia, era mais fácil falar que um amigo fazia. Aí você já indicava, o amigo tinha aquela confiança de você, só que o cara é seu sócio, bro. Então assim, quando o cara chegava, você trabalha junto? Eu falei, trabalho junto com ele, só que quem faz a parte é ele. Exatamente. Cara, isso é muito bom. Aplica isso. Acabava ficando mais fácil. E, cara, assim, a gente conquistou muitos clientes. Só que assim, a gente ao mesmo tempo teve a parte boa, que foi essa de conquistar vários clientes, e a gente teve a parte ruim. Por quê? Crescimento desorganizado, né, cara? A gente cresceu de uma forma muito desorganizada. A gente tem um escritório mais ou menos de 22, 23 metros quadrados aqui. É o nosso escritório hoje atual. Só que na época não era nada assim, cara. Era, pô, de carpete. Nossa, o ar-condicionado era horrível. A gente fala, pô, você tem noção, cara. A galera que trabalhava aqui, o micro-ondas ficava dentro do banheiro, mano. Tipo, fala isso, cara. Falei. O micro-ondas ficava dentro do banheiro, mano. Era escroto, tipo assim. E, cara, sempre tinha um desgraçado que ia no banheiro antes de alguém almoçar, que era pior ainda. Luiz. Pô, caraca.
Caraca, velho. Tipo, ele ia no banheiro antes de alguém almoçar. Mano, dava raiva dele. Aí, beleza. É, garoto, 10 minutos. Miserável, cara. Aí, cara, aí a gente, pô, foi trabalhando e, cara, cresceu. Sem brincadeira, numa sala de 23 metros quadrados. Se você tiver noção, a gente tá falando de mais ou menos 4 por 5 metros aí quadrados, mais ou menos, em média. Dá pra trabalhar confortavelmente? 4 pessoas. No máximo. Trabalhava 10, filho, aqui dentro, só homem, suando pra caraca. Mano, era Um nojento. verãozão estalando aqui em Angra, que quem não sabe, aqui tem muita praia, o sol aqui rebenta. Ou seja, a gente acabou pegando um monte de conta, teve que contratar um monte de gente. Todo mundo ainda, tipo, de uma certa forma, começando e a gente. Uma outra coisa que a gente acabou aprendendo depois com o longo do tempo, a gente era muito perfeccionista. Modéstia à parte, nós dois somos bons designers. E, pô, na época a gente não aceitava nada, não passava nada pela gente. Nada. Isso atrasava muitas E coisas. atrasava muitas coisas. A gente meio que era o DA daqui, né? A gente fazia a parte de direção de arte. Isso a gente tá mudando esse ano. Cara, porque... Que é uma batalha. Brabo. Você quer design? Desapega, mano. Sabe o que a gente tá falando. Desapega. Porque, pô, não saía nada, mano. E quando saía, a gente saía já dá raiva. Vai. Tem que sair, cara, porque não é o que eu queria e a gente tinha aquela mania meio centralizadora, né? Porque, tipo assim, quando a gente não gostava de alguma peça, a gente falava, não, deixa então que eu faço, porque eu sei que eu vou fazer do jeito que... E aí, quando a gente pegava pra fazer, atrasava, porque a gente tinha outras coisas pra fazer e isso aí virou uma bola de neve. Né? Acabou virando uma bola de neve, porque os clientes, a gente acabou pegando uma fama ruim no começo ali, tipo, que a gente tinha muito trabalho e acabava que não conseguia entregar tudo no prazo ali. E a gente começou a ver que não era aquilo ali, cara. A gente cresceu sem se organizar e a gente precisou, tipo, dar 2 passos pra trás pra gente chegar onde a gente chegou hoje. E aí foi começando, aí foi um novo recomeço. Ó, pra você ter noção, a gente falou de um, que foi o primeiro que a gente fechou, depois teve um outro. E ainda tem mais um, né? Tem mais um que foi, assim, fenomenal e tá tendo outro agora. Que, Que é o último, que é... Esse agora... Eu acho que assim, eu acho que é sempre isso. Eu acho que a vida do empresário, a vida do dono de algum empreendedor, ele é feita de altos e baixos, é normal. E de se reinventar, né, cara? Você falou aí exatamente isso. O cara tem que estar se reinventando. Pô, a gente tá no meio de uma pandemia, cara. Cara, se você não fizer nada diferente, mano, você vai ficar lá pra trás. Pô, eu tô vendo muito empresário, cara, de braço cruzado achando que o governo tem que resolver. Exatamente. Então, assim, se você, mano, é empresário, se você não fizer a tua parada, ninguém vai fazer por você. Não bota uma coisa na sua cabeça. Se você não começar, você correr atrás das tuas paradas, ninguém vai correr por você.